Meus irmãos, estamos aqui para dar continuidade às nossas reflexões, aos estudos que têm sido realizados agora de forma diferenciada, em função do nosso isolamento social obrigatório. Que Deus nos abençoe, nos ajude nessa reflexão e que possamos atender, a todas as demandas, as necessidades que cada um de nós tem, de pararmos um pouco nesse momento que é tão atípico e tão difícil, que é o do isolamento daqueles que a gente mais ama, dos nossos trabalhos, sejam eles materiais ou espirituais. Como preparação para os nossos estudos e para a nossa oração, nós escolhemos o Salmo 23, que diz: O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Para as águas tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Ele me guia por caminhos justos, por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe por vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois estás junto a mim. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Diante de mim preparas a mesa, à frente dos meus opressores. Unges minha cabeça com óleo e minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa do pastor, por dias sem fim. Eu escolhi como prece e peço licença a vocês para fazer a leitura e pedir que todos os nossos corações estejam envolvidos nessa oração que se chama oração íntima de Maria Dolores, que diz: Senhor, Tu que me deste paz e consolo à vida, não me dês condição para espalhar na vida a sombra da discórdia, ou estender na estrada as pedras da aflição. Tu que acendeste em mim a luz do entendimento, na fé com que me alteias, não consinta, Jesus, que eu suprima a esperança das estradas alheias. Tu que me concedeste o verbo edificante, que nos induz à prática do bem, nunca me deixes formular palavra capaz de condenar ou de ferir alguém. Tu que me desvendaste o sublime valor da provação, que a lei de causa e efeito determina, não me faça, Senhor, entregue à queixa e ao desencanto, em que eu possa esquecer a justiça divina. Tu que me conferiste o privilégio e a bênção do serviço, como ensejo celeste e dom perfeito, não permitas que eu viva sem trabalho, desfrutando o descanso sem proveito. Senhor, naquilo que eu deseje e naquilo que eu sinta, pense, diga ou faça, contrariamente à eterna lei do amor, em tudo quanto eu queira, sem que o queiras, não me aprove, Senhor. Que assim seja. Meus irmãos, hoje, como reflexão da nossa tarde, e para que os nossos corações se aquietem diante desses momentos, perdão repetir isso muitas vezes, desse momento tão difícil que representa a nossa ausência ou o nosso isolamento daqueles e daquilo que mais prezamos, nós temos uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Ceifa de Luz, chamados Legendas do Literato. Como sempre gosto de fazer, antes de fazer as leituras, e a reflexão, eu sempre busco entender desde o título o que se quer ser dito. O que Emmanuel quis, ao expressar, ao decifrar, ao explicar para nós uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4, ele quis dizer e intitular esta mensagem para nossa explicação, chamando-a de Legendas do Literato Espírita. E aí eu comecei a buscar o que seria legenda. Nós estamos acostumados a essa expressão quando nós buscamos um filme, por exemplo, numa outra língua e que nós não entendemos o que os artistas estão falando naquele momento, a gente busca logo uma legenda em português. E aí eu entendi
que nesse momento Emmanuel, para nos fazer refletir uma passagem do Evangelho, ele usa uma legenda, ele usa uma tradução, ele usa uma explicação, uma orientação para todos nós, que ele chama de legendas do literato espírita. Portanto, uma explicação segundo a doutrina espírita, uma legenda escrita dentro da doutrina espírita. E aí o capítulo diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. E a minha pergunta, já que começo, o que quer dizer o que vem da boca de Deus? O que faria Jesus em determinadas questões ou em todas as questões que vamos aqui ler? Nós temos várias formas de interpretar o que acontece na sociedade. São vários os caminhos que nós usamos, nós homens, seres humanos, usamos para compreender a sociedade. E é claro que cada um de nós usa o caminho que tem muito mais a ver, muito mais relação com a nossa evolução ou com a nossa cultura, com o nosso cotidiano, da forma como crescemos, como aprendemos as questões. Mas especificamente, e não sou eu vou buscar, fui agraciada ontem ao ouvir rapidamente uma pregação, digo rapidamente porque eu não cheguei a terminar de ouvir a pregação de Dona Ruth Maria, e ela fala sobre esses caminhos, e ela descreve 4 caminhos, e que são esses os caminhos que cada um de nós utiliza para tentar compreender a sociedade: a religião, as artes, a filosofia e a ciência, que surge, inclusive, muito para tentar explicar aquilo que era o inexplicável, na época. E aí, hoje em especial, nós vamos usar uma forma, um caminho para compreender o que vem da boca de Deus e o que é a palavra que procede de Deus, que é esta que Jesus diz que devemos viver. E ele começa dizendo assim: Emmanuel, optar como deseje por esta ou aquela escola literária respeitável, mas vincular a própria obra aos ensinamentos de Jesus. Emmanuel nos diz desde o início, o seu primeiro parágrafo, quando ele vai explicar para a gente, fazer com que a gente possa compreender essa passagem do Evangelho, em que Jesus reforça a ideia e deixa claro que o que é mais importante, o que nós temos que viver na nossa prática, não é só viver do pão, mas essencialmente da palavra que vem de Deus, da boca de Deus. O que Jesus faria no nosso lugar. E ele diz assim: primeiro, nós podemos, no nosso livre-arbítrio, optar por aquilo que a gente deseje, por uma escola, ou seja, a religião, ou as artes, ou a filosofia, ou a ciência. Ou criarmos até uma outra que a gente possa compreender como fazendo parte da nossa liberdade. No entanto, ele diz que qualquer opção, qualquer escolha que é proveniente do nosso livre-arbítrio deve estar vinculada à própria obra e aos ensinamentos de Jesus. Vincular é mais do que escolher, é estar ligado, é gravar dentro de nós que a nossa opção tem que estar ligada e relacionada à obra de Jesus, o nosso Mestre. Ele continua: emitir com dignidade as ideias, os conceitos que expose. No entanto, afeiçoar-se, quando possível, ao hábito da prece, buscando inspiração nos planos superiores. Novamente, Emmanuel se utiliza de um verbo impositivo. Aliás, a mensagem inteira nós temos verbos que são imperativos, perdão, não impositivos, imperativos, verbos que, portanto, se expressam como um conselho, uma orientação, uma súplica, que querem dizer e apresenta para nós um pedido. Ele diz: temos, em cima de novo do nosso livre-arbítrio, a possibilidade de emitir os nossos conceitos, de falarmos aquilo que pensamos e adotarmos isso para a nossa vida, para a nossa verdade. No entanto, ele diz:
É preciso que esses conceitos, essas ideias, estejam sempre embasadas, balizadas, fundamentadas, envolvidas pelo hábito da prece, pela busca do amparo e da inspiração dos planos superiores, dos nossos benfeitores espirituais. Ele continua: exalta o ideal, integrando-se, porém, com a realidade. Cultivar os primores do estilo, considerando em todo o tempo a responsabilidade da palavra. Cultivar os primores do estilo. Novamente vem aí Emmanuel, deixando claro o nosso livre-arbítrio, que podemos cultivar os melhores ou os principais jeitos de ver o mundo, a maneira de utilizar a nossa expressão, a nossa palavra. Mas esta palavra tem que estar envolvida com responsabilidade. Dentro do nosso livre-arbítrio que nos é dado, nós não podemos deixar de considerar a responsabilidade, não só daquilo que fazemos, mas como daquilo que falamos, e o poder que esta palavra tem sobre o outro. Enunciar o que pense, entretanto, abster-se de segregação dos pontos de vista pessoais em detrimento da verdade. Esse é um dos momentos que eu julgo aqui, entre outros, muito sério, porque vivemos um mundo da liberdade, do que podemos, né, fazemos e pensamos, e brigamos por uma democracia verbal, de raciocínio, né, religiosa, política, não importa. Vivemos buscando a liberdade de enunciar e de falarmos aquilo que nós pensamos. No entanto, Emmanuel nos diz assim, nos chama a atenção, nos dá um conselho, nos faz um pedido, que o nosso pensamento ou a nossa palavra não podem gerar afastamentos, marginalidades, segregações de outros pensamentos, de outras religiões, de outras ideologias. Podemos viver, todos nós, ocupando uma sociedade, um espaço em que nos respeitemos acima de tudo. Aperfeiçoar os valores artísticos, todavia, evitar o hermetismo, que obstrua os canais de comunicação com os outros. Ele aqui traz a arte, que é um dos caminhos que podemos seguir para compreender e utilizar para compreender a sociedade, mas ele, de novo, nos alerta sobre esses valores em que a gente se utiliza, os artísticos, serem tão complexos, tão distantes, e que, ao invés de facilitar a comunicação, nos afaste ou torne impossível essa comunicação com o outro. Entesourar os recursos da inteligência, mas reconhecer que a cultura intelectual, só por si, nem sempre é fundamento absoluto na obra da sublimação do espírito. Nós vivemos hoje, nas últimas décadas, uma sociedade que se intitula Sociedade do Conhecimento. De algumas décadas para cá, esse conhecimento vem atrelado a esta tecnologia que dá a possibilidade de nós estarmos mais próximos das pessoas. Podemos aqui, nesse momento, fazermos uma reflexão que acalme nosso coração, que apazigue a nossa alma. E ele diz aqui, isso é conhecimento, a tecnologia é fruto, é resultado do conhecimento. E ele diz, entesourar os recursos da inteligência é algo, reconhece isso como algo importante. Mas não pode ou não deve sempre, nem sempre, ser o fundamento absoluto da nossa obra, da nossa vida, do nosso dia a dia. Devotar-se à firmeza na exposição dos princípios que abraça sem fomentar a discórdia. Esse momento aqui ele é muito parecido ou faz uma ligação muito perto do item em que ele diz que nós podemos enunciar o nosso pensamento, mas nós não podemos abrir mão, né, de aproximar. E efetivamente com o nosso pensamento a gente acabe afastando as pessoas, marginalizando as pessoas. Então ele diz aqui, nós devemos devotar a firmeza aos nossos princípios, os princípios que a gente abraça,
dedicar, né, a esses princípios, empenharmos em mantermos os nossos princípios. Mas em nenhum momento podemos fomentar com isso a discórdia. Isso é muito importante. Eu, por exemplo, sempre fico repetindo muito, para mim e para algumas pessoas, que os meus princípios estão acima de qualquer coisa. Mas eu tenho sempre muito cuidado, e eu acho que essa frase é para mim, porque em algum momento nossos princípios são tão fortes e que a gente acaba criando discórdias, problemas, discussões desnecessárias, né? E isso é algo que a gente tem que estar sempre muito atento a isso. Tem que ser a nossa legenda da literatura espírita. Valorizar os amigos, agradecendo-lhes o concurso, no entanto, nunca desprezar os adversários ou subestimar-lhes a importância. Olha que momento sério, profundo, o que Emmanuel coloca, porque valorizar amigo é muito simples, né? Dar valor, agradecer, abraçar, cuidar, tirar um tempo ou ampliar o nosso tempo para com os nossos amigos é sempre muito importante. No entanto, ele chama a atenção que aquele que nos provoca, que aquele que nos cutuca, né? Eu não vou dizer adversários, mas aqueles que estão do outro lado daquilo que a gente pensa, dos nossos valores, das nossas ideias, dos nossos pensamentos racionais ou espirituais, eles não necessariamente podem ser considerados adversários ou inimigos, mas é importante que a gente cuide deles, agradeça a eles, porque a partir deles a gente repensa muito aquilo que a gente faz. E por último, Emmanuel chama atenção enquanto uma legenda da literatura espírita para que a gente possa compreender melhor a nossa sociedade. Conservar a certeza do que ensina, mas estudar sempre, a fim de ouvir com equilíbrio, ver com segurança, analisar com proveito e servir mais e mais e mais. Então, ele deixa claro aqui que nós somos estudantes e que, como todo estudante ou como todo profissional que acha que quando termina a faculdade é um profissional, é preciso que a gente compreenda que nós não sabemos tudo o que devemos saber e que temos que estar abertos sempre a novos ensinamentos, a novos aprendizados, deixar de lado a nossa vaidade intelectual, o nosso poder, né? Inclusive nessa passagem do Evangelho, em que fala nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus, essa passagem é um versículo que faz parte do momento intitulado a tentação de Jesus. E é evidente que Jesus não foi tentado, Jesus foi provocado. Nós somos tentados, né? E no livro O Evangelho dos Humildes, Rigonati diz que essa tentação que envolve o homem, que tenta realmente o homem, ela envolve 3 questões muito sérias. A tentação dos gozos materiais, a tentação de uma vida fácil, leve de cuidados, sem dificuldades, sem problemas, e a tentação da riqueza e do poder. E aí o poder, o conhecimento é um poder. E muitas vezes a gente acha que esse conhecimento nos basta. Emmanuel diz aqui que não nos basta. Não nos basta saber. Aliás, ele chama a atenção que esse conhecimento, os nossos princípios, a nossa verdade, nunca é maior do que a verdade do Cristo. O que sai, né, ele diz, mas toda palavra que procede de Deus é esta que devemos viver enquanto homens. Então, todo conhecimento de que nós temos, de nada basta, de nada é suficiente, se nós não temos, envolvendo tudo isto, as mensagens que Jesus nos deixou, os ensinamentos de Jesus, o Evangelho de Jesus. E para terminar, eu vou ler uma frase que Dona Ruth Maria disse nesta pregação, em que ela fala dos quatro caminhos que nós encontramos para compreender a sociedade: religião, artes, filosofia e ciência. Ela disse assim: cada um de nós escolhe um caminho para compreender a realidade. Não tenhamos dúvida.
cada um de nós escolhe um caminho para compreender a realidade em que a gente vive, a sociedade em que a gente vive. E ela diz assim: escolher um deles de mãos dadas com Jesus seria ótimo. Emmanuel diz que Jesus é o nosso orientador supremo. Então, escolher qualquer um desses caminhos, seja a filosofia, seja a religião que já nos liga a Deus, seja através, por meio da arte ou da ciência, sem termos qualquer um desses caminhos ligados, envolvidos pelo orientador supremo de nossas vidas, que é o Cristo, de nada adianta. Eu espero que essa reflexão tenha sido proveitosa para todos nós e que, ao final, a legenda, a explicação dada por Emmanuel para nos ajudar a vivenciar e a enfrentar o nosso mundo, abre um espaço para esperanças. Eu vou repetir o que Paulo Freire coloca, né? A esperança é algo que nos move. Não é uma esperança de ficarmos quietos, mas é uma esperança que nos mova. Vamos esperançar. Termos os nossos valores, as nossas ideias, o nosso conhecimento, mas temos que ter esperança de que amanhã, né, nós teremos um dia diferente e que cada dia significa para nós uma esperança de um mundo melhor, de humanos melhores que somos. E antes da nossa prece final, eu vou usar um pensamento do Santo Padre Pio, que diz assim, que talvez isso esteja tomando conta de todos os nossos corações. Ele disse: nunca dê espaço à tristeza no seu coração, pois esta impede a livre ação do Espírito Santo. Nunca dê espaço para que a tristeza tome conta de nossas vidas, de nosso íntimo, porque ele é muito importante ter dentro dele a esperança, o amor, a fé e a caridade, para que junto tudo isto esteja abraçado para transformar esse mundo em que vivemos. Tão difícil, tão árduo, mas que representa para nós uma prova, um teste e ao mesmo tempo uma oportunidade. Que Jesus abençoe os nossos corações, que Ele nos proteja, nos abençoe e que a nossa amada Escola Jesus Cristo esteja presente em cada coração que gostaria de estar lá fisicamente, mas que, num momento muito passageiro, está afastado. Mas ela, a nossa amada Escola Jesus Cristo, está presente dentro de nós. Vamos fazer a nossa oração final. Senhor Deus, de toda bondade, justiça e misericórdia, pedimos, Senhor, que possamos ser envolvidos no seu amor, nas suas bênçãos de paz. Possamos, Senhor, sentir a sua presença nos momentos mais difíceis de nossa vida. Sentimos falta e pedimos, Senhor, porque a nossa falta de Ti é pelas nossas fragilidades. Fica conosco, Senhor, porque muito precisamos de Ti. Vela o nosso coração, abençoa a nossa alma, para que possamos permanecer firmes no amor, na esperança e na caridade, Senhor, para que possamos encontrar o caminho, a verdade e a vida eterna. Que assim seja.